nós estamos aqui no dia 12 de agosto de 2025. Se a gente fizer a numerologia do dia, nós vamos chegar ao número 2. Faz sentido? Ontem foi um dia de número 1, hoje é um dia de número 2. Então, o que acontece? A energia do número 2 é uma energia que tem relação com as parcerias, com a diplomacia, com a paciência, com as dualidades. É uma energia de relação e colaboração. Então, se ontem, com a energia do número 1, a gente fez as coisas muito pensando na gente, muito sozinho, muito querendo tomar a frente das coisas, hoje é um dia para você pensar no outro. É um dia para você agir de uma forma mais ponderada, mais equilibrada, buscando cooperar com as pessoas e não competir com elas. Justamente o conselho do dia é: colabore, busque a harmonia em seus relacionamentos e seja paciente. Ouça as pessoas que estão ao seu redor. Você pode aprender com todo mundo, tá? Então não fica fechada na sua casca hoje. Conversa com as pessoas, se abre mais, faça coisas com as pessoas também, porque afinal cooperação é sobre isso. Então, se alguém chega para você com um problema e te pede ajuda, ela te pede ajuda, você colabora com ela. Se ela não te pedir, respeita o espaço dela. É um dia de raio rosa. O raio rosa é o raio da comunicação. É isso que eu posso te falar, uma comunicação amorosa. Comunique-se amorosamente com as pessoas. É um dia que tem relação com o anjo Camael. Vamos ver qual que é o conselho que este anjo traz para o nosso dia. Enfrente desafios com determinação. Aproveite a energia do dia para agir com convicção e superar os obstáculos. É lógico que num dia em que a gente tem que cooperar com as pessoas, a gente pode sim se deparar com alguns obstáculos. É normal, e todo dia tem obstáculo, né? Então este anjo ele nos pede para que a gente tenha força para lidar com essas coisas. Acho que a coisa mais complicada que tem é quando você dá para o seu problema, para o desafio, uma dimensão maior do que aquela que ele realmente tem. Quando você deixa o desafio se tornar maior do que você. Então se lembra sempre de que você sempre pode resolver as coisas. É lógico que coisas que têm relação, por exemplo, a pessoa morreu, não tem como trazer de volta, não dá para trazer de volta. Mas longe disso, o resto tudo você vai conseguir resolver de alguma maneira. Lembra que todo problema já tem em si uma solução. Quer um exemplo? Eu perdi meu trabalho. É um problema. Como que eu resolvo? Consigo um outro. Estou com pouco dinheiro, preciso de mais dinheiro. Como é que eu vou conseguir isso? Renda extra. Só estou dando uns exemplos bobos aqui. Estou desconfiada que o meu marido está me traindo. Qual que é a solução? Pergunta para ele. Conversa, se comunica. Porque às vezes é coisa da tua cachola. Às vezes não, mas às vezes é. No dia de hoje nós temos a Lua no signo de Áries, no grau 0, neste horário do meio-dia que eu estou utilizando. Ela está no signo de Áries. Então, nós saímos daquela energia de introspecção, de compaixão, de empatia, de idealizar, de sonhar e de se conectar com a espiritualidade, de ficar ali mais no mundo interior, e a gente vai para a luta de fato. A gente está indo para a luta. Pelo que você luta? É um dia em que é importante que a gente dê atenção para as nossas necessidades, para aquilo que a gente está querendo. Qual é a tua vontade? O que você deseja? A Áries fala do desejo, dos impulsos. É um dia para seguir mais os impulsos. Porém, como esta Lua está fazendo uma conjunção com Saturno e Netuno, que estão retrógrados, é um momento para a gente refletir, para a gente rever as questões que têm relação com os nossos impulsos. O que é a minha responsabilidade? Entende? Saturno fala de responsabilidade. Eu sou responsável pelas minhas reações, como que eu reajo diante das coisas. A pessoa chegou e me falou alguma coisa. Como que eu reajo a isso? Será que eu reajo de forma agressiva? Então é um momento para cuidar disso. Lembra que hoje é um dia para cooperar, a energia do dia pede isso. Então,
Cuidado com o seu impulso de colocar tudo para fora de forma agressiva, de fazer só a sua vontade, de puxar a corda só para o seu lado do campo, entendeu? Você tem que pensar que tem o outro também, né? E justamente, olha que interessante, esta lua está fazendo uma oposição com o planeta Marte, que está no signo de Libra. Então, eu tenho necessidades, eu tenho as minhas necessidades, eu tenho os meus impulsos, eu me sinto bem de tais maneiras, mas não é só sobre mim, é sobre o outro também. É um momento em que eu tenho que, justamente, entender os meus limites, até onde eu posso ir, até onde o outro pode vir. É um momento em que eu preciso saber o que é real e o que é imaginação, porque Netuno retrógrado, né? Então, o que é real, o que é imaginação? O que é uma intuição de fato, o que é um delírio aí da minha cabeça? E como que essas coisas afetam a minha atitude com relação às pessoas? Agora, porque Marte em Libra está pedindo uma atitude cooperativa e diplomática, justa. A justiça, ela não tem um viés. Justiça é neutra, ou pelo menos assim ela deve ser. Então, quando eu digo, isso aí é justo, mas é justo para quem? De que ponto de vista? Será que está tendo aí algum enviesamento? Então, para agir de forma justa e ponderada, tu não pode se envolver emocionalmente com as coisas. Você tem que ficar neutro. Então, nós vimos ali, ó, Lua fazendo oposição com Marte, a Lua fazendo conjunção com os 2 planetas que eu falei. Esta Lua também está fazendo um trígono com Mercúrio. Mercúrio agora não está mais retrógrado. Então, é um momento em que eu consigo colocar para fora aquilo que eu sinto de forma criativa, com firmeza, com intensidade, de uma forma que inspira também. É uma comunicação, Mercúrio está falando de uma comunicação leonina, é uma comunicação que vai inspirar outras pessoas também, é uma comunicação cujas palavras servem de exemplo, muitas vezes. E também nós temos aqui esta Lua fazendo um sextil com Urano e com Plutão. Urano no signo de Gêmeos, então é uma Lua, como eu diria assim, a minha necessidade hoje é de se destacar no meio da multidão. Eu quero coisas novas, eu quero coisas diferentes. Eu quero botar para fora as minhas ideias inovadoras. E Mercúrio vai ajudar nisso também, tá? Mercúrio vai servir para você comunicar essas ideias que você está tendo. É um momento de muita originalidade. É um momento de mudar. Mudanças estão favorecidas, tá? Mudanças de ideia. Sim, se você pensa numa coisa e você mudou de ideia, que mal tem? Mude, não tem problema. E Plutão está retrógrado no signo de Aquário. Este Plutão está muito lindo, ele está gerando mudanças na nossa sociedade. Mudanças nas nossas ideias como sociedade. Isso é muito lindo, gente. É um momento em que a gente precisa, de fato, pensar como que a gente coloca para fora, como que a gente comunica aquilo que a gente sente, como que isso afeta o nosso coletivo. É um momento de repensar os nossos paradigmas e mudar. Mudar sim, a mudança está muito positiva. Só que é uma mudança que ela não acontece só pela fala, é uma mudança que vai necessitar de uma ação, mas uma ação acolhedora, uma ação empática. A gente tem que entender que a gente não consegue controlar a forma como as pessoas pensam, tá? Cada um pensa de uma forma e é sobre isso. Ok, já falei um pouco sobre o céu do momento aí, tá? Nós vimos que a energia de Áries, ela está bem forte no dia de hoje, mas que é preciso haver um equilíbrio entre aquilo que eu preciso para mim e a forma como eu quero contribuir, colaborar com o outro, tá? O eu e o outro estão nesta dualidade, neste momento de reflexão. E mudanças que envolvem esse contexto, elas estão favorecidas de uma forma até bem positiva. Então, meus queridos, agora a gente vai falar sobre os arcanos do dia. O arcano de número 2 é a sacerdotisa. É um arcano que fala da necessidade que a gente tem de refletir sobre as coisas, de pensar, logicamente, a necessidade que a gente tem de observar as coisas, de limitar a influência que vem de fora e se voltar um pouco mais para a gente. É um momento em que a gente usa a intuição, que é importante usar a intuição,
É importante buscar conhecer as coisas. Antes de fazer qualquer coisa, tu tem que conhecer. Importante também ter a conexão com a espiritualidade, afinal a sacerdotisa ela é uma figura espiritual. E também é interessante perceber se a gente não está deixando de agir, porque ela é uma figura passiva, tá? Nós temos que saber equilibrar a necessidade que a gente tem de ter movimento na vida, de agir neste dia, na verdade, com uma atitude passiva também, com um momento de saber esperar. Então, tem momento para agir, tem momento de saber esperar um pouco. Agora eu vou tirar para vocês o arcano conselheiro. Vou tirar o arcano que traz o conselho aí deste dia. Eita, carta da torre. Então, é um momento em que a gente está lidando com coisas que estão se desestruturando. Por isso é importante a observação, porque essas coisas elas têm muito para nos ensinar. É interessante que a gente entenda que aquilo que desmorona na nossa vida, aquilo que de alguma forma fica bagunçado, fica caótico, fica confuso, não está tendo uma base muito firme. E daí a gente tem que fazer o quê? Muitas vezes tem que desconstruir isso, para poder reconstruir depois a partir de um outro ponto, a partir de uma outra base, de uma forma mais sólida. É um momento de libertação, tá? Então, se você ficar aí num dia meio caótico, pensa que no final disso tudo aí, a coisa melhora.